Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês sobre esse lançamento super hypado que é o Dioco. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que os apoiadores desse canal são fodas. Tipo, na primeira hora que esse fone foi anunciado, né, já que criou aquele burburinho, aquele hype, várias pessoas vieram me procurar perguntando se poderiam me enviar um fone desse da China para eu já fazer um unboxing aqui, testar. Então, deixo aqui um agradecimento a todo mundo que se ofereceu a fazer isso. E aí calhou de um amigo aqui de BH comprar um nessa primeira pré-venda e me mandou, que é o Marconi, que foi inclusive o que eu fiz o unboxing aqui no canal, só que a unidade dele é a versão errada. Esse fone veio com as primeiras unidades parece vieram erradas, acho que as primeiras 150 unidades vieram erradas. E aí um outro apoiador aqui de BH, o Marcelo, também comprou aqui e falou, não, eu vou te mandar, você mede aí, se for certo, você fica com ele e faz a análise. Então, minha análise é toda baseada no fone que o Marcelo me emprestou. Eu já deixo agradecimento aqui para os dois, para o Marconi e para o Marcelo. E quem puder, deixa aquele salve nos comentários, como sempre. E aproveito para deixar meu jabá aqui também, que é a minha campanha lá no Apoia-se, que tem ajudado muito aqui o canal. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser e puder ajudar. O Dioco é fabricado pela 7Hertz, que é uma marca que já teve aqui no canal quando eu analisei o Timeless, que foi um estouro na época, fez muito sucesso e chamou muita atenção. E me parece que eles criaram uma submarca, que é essa Soul Notes, e aí, em parceria com o Crinacle, criaram o Dioco. Eu não sei muito bem tipo, qual o propósito dessa submarca, se seria uma marca de fones mais simples, de mais baratos. Assim, não dá para saber direito porque as informações são meio confusas, né? Você acha uma coisa ali no Facebook, outra coisa no Reddit. Então, não é aquela marca que tem um site claro com as informações, né? Com a trajetória deles e tal, o portfólio. Eu realmente não consegui saber qual que é a dessas Soul Notes, se a 7Hertz está fazendo um rebranding ou se é realmente uma submarca de fones mais baratos. Mas o lance é que ela apareceu logo que esse fone foi anunciado, junto ali com a parceria com o Crinacle, que a maioria das pessoas aqui conhece, que é um dos reviewers mais famosos e respeitados do mundo. Tem lá uma base de medição de fones com mais de 1000 fones medidos, então realmente muitos fones já passaram pela mão dele. Mas o que dá para dizer é que é uma marca relativamente nova no mercado e que trouxe um planar que fez um baita sucesso, que é o Timeless, e agora com o Dioco também fazendo um sucesso tremendo com essa parceria com o Crinacle. O Dioco custa ali entre 90 e 100 dólares, dá para encontrá-lo mais ou menos nessa faixa no AliExpress. E ele é um fone tipo monitor intra-auricular, com cabinho aqui passando por trás da orelha, fechado, que tem um driver planar magnético de 14,6 mm por lado. E ele foi feito em parceria com o reviewer Crinacle, que eu já falei aqui, e me parece que nesse fone ele teve uma participação mais ativa no tuning, porque eu lembro que na época que teve aquele burburinho da Kazé, com aquele problema dos drivers que não funcionavam e tal, ele falou que o tuning, a parceria com a Kazé era feita baseado só em gráficos, eles mediam o fone lá, mandavam para ele falava que não era bem assim e tal, e alterava, era algo baseado na curva só do fone. Esse aqui me parece que mandaram para ele o fone protótipo, mandaram os filtros, né, as várias possibilidades de tunar o fone, e me parece que ele que fez tudo, essa parte de tuning. Tem até um vídeo dele explicando sobre isso, vou deixar linkado aqui para quem não tiver visto, se tiver interesse. E ele é atualmente o IM planar mais barato do mercado, custando aí só 100 dólares. Eu acho que imediatamente depois dele seria o Shure S12, que custa ali 140, 150. Então ele realmente é o planar mais barato do mercado atualmente. Só que ele passou por um problema nas primeiras unidades. Me parece que as 150 primeiras unidades vieram com os filtros errados. A 7Hertz alega que o fabricante de filtros mandou as primeiras unidades no modelo errado, que não era o que eles realmente queriam para esse fone. Então, disseram que só os 150 primeiros vieram errados, né? Ninguém sabe, pode ser mais, pode ser menos. Mas a questão é que eu cheguei a medir 3 unidades aqui em casa e dentre as 3, um estava errado. Bom, o que eu mais gostei nele é que o case e o cabo são realmente muito bons ali, são bem legais para a faixa de preço dele. Eu gostei muito da implementação de graves dele, normalmente esse tipo de fone que tem aquela pegada de subgraves mais levantada, eu gosto. E eu também achei que ele tem uma boa reprodução de detalhes, que é inclusive além do preço dele. E o que eu menos gostei é que o fit dele para mim ficou um pouco problemático, eu acho que ele não tem o fit mais universal do mundo, ele é muito grandão, meio desajeitado, fica com um ajuste meio raso ali, então acho que não é um fone tão universal assim, não. O problema dos filtros em algumas unidades pode confundir as pessoas, então eu felizmente consigo medir os fones aqui, mas tem gente que não vai conseguir, e aí vai ficar na dúvida se é o certo, se é o errado, né? Se troca ou não os filtros, é uma coisa chata porque a 7Hertz vai mandar para as pessoas os filtros,
e aí elas vão trocar por conta própria ali, pode danificar. Então, assim, não é o melhor dos mundos e isso aí ficou a desejar com certeza, esse controle de qualidade. E também eu achei que faltou um peteleco ali na região da presença, então eu vou detalhar essa minha impressão quando eu falar do som dele. Bom, gente, quem viu meu unboxing do Dioco viu que o esquema dele aqui é bem simplinho, vem só com essa capinha aqui, que nem chega a ser uma caixa, é uma capinha de cartolina. E nessa caixa, que é a case dele também, bem grandona, eu particularmente gosto, eu tenho umas cases desse tipo aqui, é legal que dá para colocar o dongle aqui, o fone fica muito bem protegido, mas ocupa bastante espaço. Então, para algumas ocasiões é ok, mas para transporte não é tão conveniente assim. Ele vem com esse joguinho de ponteiras que é super, super ultra simples, então, assim, o silicone bem simplinho, então realmente economizaram pra caramba nessa parte aqui. E aí vamos pro fone. O cabo lembra muito o do S12, né? o Shure S12, que é de boa qualidade, né? Trançado legal, não é muito embolento, tá vendo? Ele tem um caimento legal, o trançado dele tem tem um relaxado bacana. Gostei do cabo, confortável de usar. E os fones, eles têm uma construção aqui, esse aqui pega dedão pra caramba, tá? Ele parece um brincão da vovó, né? Aquele brincão grande que a vovó usa para ir na missa domingo. E tem o corpo em metal. E assim, dá para ver claramente que o fit dele não é dos mais interessantes, pelo menos para mim não foi. Acho que a 7Hz tem um problema com isso, Vid Timeless, que também não ficou legal para mim. Eu sei que muita gente funcionou bem, mas esse aqui não é a coisa mais universal do mundo, né? É uma caceta de caixa, então eu imagino que não vai servir para algumas pessoas bem. E ele tem esse, tipo, não sei se é vidro, me parece vidro, inclusive se for vidro tem a chance de trincar se ele tomar algum tombo ou qualquer coisa assim. Mas é um acabamento aí que pode agradar algumas pessoas, mas para mim é meio duvidoso. Ele tem uma conexão 2-pin, diferentemente do Timeless. Eu até pensei que ele seria MMCX, mas não é. Acho que ele foi preparado para ser MMCX e desistiram, porque a furação aqui é para ser MMCX. Então ele tem esse conector 2-pin aqui, que é ok, é um conector que eu particularmente prefiro, mas ele não tem a construção tão sólida assim, sabe? Você vê que o conector não é tão firme e tal, mas só o tempo dirá se ele vai durar mesmo. E ele tem esse filtrinho aqui, e tem uma coisa que eu percebi, eu estava com 3 unidades aqui, e a unidade que é a boa, as 2 unidades boas que eu estava, né, as certas, essa trama, essa mesh aqui da ponteira, ela é bem menorzinha, bem mais fechada do que a trama do que está errado. Então, eu não sei se isso aqui também faz parte do kit tuning dele, né, do filtro, mas de qualquer forma foi uma diferença física que eu consegui notar entre eles. Foi a única diferença física que eu notei entre eles. Mas assim, o fone é ok e fica essa ressalva mesmo para o fit dele, que não é muito interessante. As especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, como sempre. E o que dá para destacar é que ele é um fone que, apesar de ter a impedância baixinha, de 16 ohms, pode enganar muita gente, ele é bem difícil de tocar. Ele tem somente 88 dB por miliwatt de sensibilidade, e isso é uma sensibilidade, inclusive, menor do que muito fone full size. Então ele realmente vai precisar de uma fonte melhor, uma fonte que consiga gerar corrente ali para ele, senão vão ficar distorções ali audíveis, porque você vai aumentando o volume, ele acaba dando volume, mas racha grande parte do som, fica ali com distorções bem evidentes, principalmente na região grave. Então, assim, ele não é um fone que vai tocar em qualquer lugar, tá? Ele não vai tocar bem num celular simples, ele não vai tocar bem até de um celular um pouco melhor. Para ele seria desejável um sisteminha, talvez um dongle mais sofisticado ou algo do tipo. A ergonomia do Dioco foi uma das coisas que eu menos gostei nele, porque para mim, pelo menos, o ajuste ficou super raso, sabe? Ele é muito grande e ficou fazendo uma pressão na cartilagem aqui da minha orelha, assim. Eu acabei acostumando com um certo tempo, mas pô, não é um fone que eu usaria por muito tempo. Não é aquele fone que dá para você ficar mexendo e o ajuste fica ali firme o tempo todo. Então, eu não entendi muito bem esse formato dele, sabe? Eu nunca tinha visto nenhum fone com esse formato. Achei bem esquisito, é grande, não é muito ergonômico. E o isolamento dele também não é bom em função disso, como o ajuste é muito raso. Mesmo colocando ponteiras um pouco mais compridas, não fica tão legal. O isolamento dele ficou para mim ali na casa de 2,5, numa escala de 1 a 5, o que é médio. Já o cabo é muito bom, super confortável de usar, tem um caimento legal, um peso muito bom, levinho. Então é um cabo que realmente não dá para reclamar. Me parece muito do S12, que eu também gostei muito. Bora então falar sobre o som dele, que é o mais importante. E assim, as primeiras impressões que eu tive com o Dioco não contam muito, porque foram ali baseados no fone errado. Na hora eu não sabia, não tinha como saber. E assim, eu vi até muita gente zoando nos comentários que eu tinha escutado agudo demais e tal. E realmente, a versão errada tem mais agudos. Então,
realmente não contaram, e aí quando eu peguei a versão certa para finalmente avaliar, eu vi que eram fones bem diferentes. Falando então primeiro do que eu mais gostei nele, que é a implementação de graves, e ele tem essa pegada mais bass heavy, que você tem graves levantados ali só no finzinho da escala, só na parte mais grave dos graves, né? São subgraves. E realmente eu gosto disso porque muitas vezes, quando a implementação é boa como aqui, você nem percebe que ele tem graves um pouquinho para frente. Então, muitas vezes parece que são graves mais neutros mesmo, mas quando vem uma pancada subterrânea ali, uma percussão ou uma música eletrônica, você sente aquela pegada subterrânea, então é bem legal. Já instrumentos ali médios, instrumentos mais graves na região média grave ali, você não escuta essa levantada nos graves, me pareceram mais ou menos neutros. Então, quando você não tem conteúdo na região subgrave, eles realmente parecem ser neutros. Então você tem uma música tipo a Birds, da Dominique Aimé, que começa com baixo ali e nas notas menos graves do baixo, você nota ele mais ou menos sequinho ali, mais ou menos neutro mesmo. Mas quando entra a percussão, entra ali o bumbo, aí vem aquela pegada subterrânea e você fala, esse fone tem essa parte subgrave bem para frente, mas a parte que não é subgrave se parece muito com algo neutro mesmo. Isso acaba sendo muito legal porque traz uma maior dinâmica para as músicas ali, então eu realmente gosto desse tipo de implementação. Agora já em termos de resolução, textura, eu não achei grandes destaques aqui, são ok, mas nada que eu tenha achado superlativo. O palco sonoro dele consegue sair da cabeça sim, tem uma apresentação que é bem simétrica, mas fica mais ou menos aqui, não é nada muito expansivo, nem nada que chame muita atenção. Mas o posicionamento de instrumentos dele é muito bom, a separação também é muito boa, e a apresentação de detalhes, de fato, toca acima do preço dele. Ele realmente consegue apresentar detalhes ali muito bem pontuados e gostei do que eu escutei aqui. Os seus médios me pareceram bastante neutros no geral, com corpo que é bastante correto, timbres também muito bem reproduzidos, mas assim, escutando ele com o tempo, tinha uma coisinha que me incomodava em uma música ou outra. Alguns instrumentos ali, algumas gravações que eu trocava para outro fone e falava, não, tem uma coisa que eu custei a meio que entender. E me parece que falta um pouco de presença nele. Não é muita coisa, mas nesses médios parece que falta um pouquinho de presença ali. Normalmente a região da presença fica em torno ali de 5 kHz, então um fone que tem um vale nessa região na resposta dele não vai apresentar muito bem, você não vai sentir muito como se aquele instrumento estivesse ali, sabe? Você sente as coisas um pouco mais etéreas. E alguns médios aqui, em algumas gravações, me pareceram assim, mas eu acabei testando, eu gosto de ficar testando algumas equalizações para corrigir eventuais erros eventuais probleminhas que eu enxergo em alguns fones, e subindo ali coisa de 4 ou 5 decibéis na região de 4.200 Hz desse fone, corrigiu isso totalmente. Então, de fato, é algo na região da presença, ele tem uma falta de resposta nessa região, e uma equalização simples ali resolveu muito bem, e isso deixou de me incomodar nas músicas que estavam incomodando. Mas é somente uma ressalva, mas no geral os médios são bem apresentados e são bem corretinhos. O Diogo tende a trazer vozes um pouquinho mais para perto, nada demais também, né? Nada muito na cara, e com corpo também bem correto, igual aos médios. Mas aqui nas vozes fica mais perceptível essa questão da presença que eu falei anteriormente, principalmente em vozes femininas. Então tem algumas vozes que ficam ali meio etéreas, assim, meio como se, sabe, como se não tivesse bem aqui. Então tem uma ou outra que isso fica muito evidente. Uma música que me fez perceber isso de maneira muito evidente é a England Skies, da banda Shake Shake Go, que a voz da Pop Jones, ela fica meio, sabe, meio etérea mesmo, ela não tem uma presença definida ali. E aí fiz essa correção de equalização e acabou o problema, resolveu, a voz dela ganhou ali a presença correta e ficou tudo certo. Então, realmente, ele só tem esse defeitinho nos médios que, se não tivesse, teria médios realmente bem neutrões, bem excepcionais. E por fim, seus agudos, diferentemente do Diogo, que eu fiz um unboxing aqui, as primeiras impressões no canal, que estava errado, que tinha realmente uma quantidade muito grande de agudos ali, ficavam umas coisas um pouco esquisitinhas. Esse aqui tem os agudos bem coerentes, ele tem um pouco mais de brilho ali do que um fone neutrão, mas eu gosto, eu particularmente acho bom, porque traz uma quantidade de claridade muito boa, né? Deixa algumas coisas, alguns detalhezinhos ali mais evidentes, então eu gosto desse tipo de agudos, são bem coerentes ali, não tem nada que saia do lugar, sabe? Então são muito bem apresentados e, no geral, gostei dos agudos aqui, para o meu gosto são muito bons. Bora então para as comparações. Eu acho que nada mais óbvio do que comparar a versão certa com a versão errada do Diogo. Eu felizmente tive contato com
Ambas. E o primeiro ponto mais notável de todos é que o Dioco errado tem uma quantidade muito maior de brilho e os agudos dele às vezes são meio incoerentes. Então, muitas vezes os pratos de bateria eles saem um pouquinho do lugar, né? Eles vêm aqui para perto, eles ficam meio espalhadões assim. Então, você tem aquele prato de bateria mais agudo que tem aquele tss muito espalhado, muito prolongado, sabe? O Dioco certo, isso é mais comportado, isso é mais correto, não apresenta essa incoerência que eu escutei na versão errada. Os médios da versão errada tendem a soar mais crus e com menos corpo, e isso se traduz ali em cortes de guitarra mais pronunciados, alguns timbres médios um pouquinho mais ásperos, né, mais para frente. E, além disso, a versão errada traz uma presença mais correta em vozes e instrumentos médios, então acaba que você ganha de um lado e perde de outro. As vozes no Dioco certo tendem a soar mais próximas e com um pouquinho mais de corpo, e os timbres mais suavizados também. Os graves dos dois são bem parecidos em tonalidade, mas eu não sei porque na versão errada eles me pareceram mais soltos, assim, mais sem controle do que na versão certa. Eu não entendi por que isso aconteceu, porque de fato os dois têm quantidade de graves ali idênticas, e esses filtros supostamente só deveriam atuar na parte mais aguda e média aguda ali, mas de qualquer forma os graves na versão errada me pareceram mais sem controle, sabe, aquela coisa mais solta mesmo. Então o Dioco certo inclusive tem graves melhores para o meu gosto. Bom, gente, vamos então concluir. Eu particularmente gostei da sonoridade do Dioco, muitas coisas nele eu achei bem legais e são muito interessantes para um fone nessa faixa de preço, mas eu fico um pouco reticente em recomendá-lo. Primeiro por causa do problema no controle de qualidade, que não ficou legal, né? Principalmente para uma marca lançando uma submarca, que é a Sound Notes. Então esse é um ponto que para mim é importante. E segundo porque eu achei o ajuste dele muito ruim. Para mim e para diversas pessoas que eu conversei que compraram esse fone, inclusive as pessoas que me emprestaram, não ficou legal, sabe? Não é um fone que veda muito bem, é um fone que tem um ajuste mais raso mesmo. Então não é um troço que eu ficaria muito confortável de recomendar para qualquer pessoa, entendeu? A não ser que você pudesse testar antes. E apesar disso, eu gostei muito da sonoridade dele, primeiro porque ele tem uma implementação muito legal de bass boost, que o fone se parece mais ou menos neutro, mas um neutro bom, que traz ali os subgraves mais para frente, o que eu gosto, e com uma pitadinha mais de brilho, que eu também gosto. Então, para mim, é uma implementação excepcional. Mas ele tem esse probleminha na região dos médios que eu citei, mas que eu acho que é uma coisa pequena diante de todo o quadro de som dele. Mas assim, também não é um som muito encantador, sabe? Não é aquele som que você fala, coisa maravilhosa, isso ou aquilo fica excepcional. Ele é um all-rounder ali bem legal, mas esses pontos negativos nele me fazem ficar reticente em recomendá-lo. E existe, por exemplo, o Shure S12 no mercado, que é um planar também, é um pouquinho mais caro, porém é um fone muito mais fácil de tocar, você não vai precisar de uma fonte muito sofisticada, né? Uma fonte simples já toca ele bem legal, muito mais confortável, tem um design, um fit realmente muito mais universal, porque é um fone menor, tem todas as curvas, ele tem um ajuste mais profundo e mais firme também, é um kitzinho bacana. Então, assim, inclusive mais bacana do que o do Sound Notes. Então, assim, tendo um Shure S12 no mercado, eu realmente recomendaria ele em vez do Dioco, sabe? Além de tudo, tem esse visual meio duvidoso, que, né, eu não sei se... Eu particularmente achei um pouco cafona, mas isso é do gosto pessoal de cada um, parece aquele brincão da vovó. Mas dadas todas essas ressalvas, eu achei que é um fone com uma sonoridade bem legal, mas se você puder testar um antes, porque por causa desse ajuste, esse fit que não é tão legal, seria mais interessante. Tá legal, pessoal? Essa foi a minha opinião sobre o Dioco. Quem curtiu, deixa aquele like maneiro. Quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!